E aí, pessoal, boa noite. E aí, galerinha, tudo na paz? Galera chegando aí, arquivando aqui o tema de hoje. E o propósito acaba hoje, hein, pessoal? Acaba hoje. Essa lição é bem rápida, cara. E aí, tudo bem com vocês? Glória a Deus, hein? Pessoal, só lembrando que amanhã, sábado, teremos aí um night especial. Vamos ter a presença do pastor Jaime de Campos. Também vamos ter a galera aí do rap, os Imortais, a banda do Night. Promete, hein? Amanhã promete, em nome de Jesus. Convide seus amigos, tá bom? Compartilhe os cards com seus amigos. Vai ser muito importante a participação de vocês em nome de Jesus, ok? Vai ser muito importante. Então tá bom? Então depois você compartilha com a galera aí. Vai ser muito legal. Deixa Deus dirigir. A galera tá chegando aí, tá entrando. Pessoal, também quero aqui anunciar o propósito, né? Crescimento espiritual. E faremos 21 dias. 21 dias. Só que eu tava vindo aqui pra sede. O horário. Voltaremos a fazer às 3 da manhã. Legal, hein? Só deixa eu pegar a data aqui, presta aqui o celular, por favor. Coloca aí no calendário. Deixa eu falar pra vocês que dia que vai iniciar o propósito. Mas só que vai ser no YouTube. Então, muita atenção. Preste muita atenção. Cadê? Tá. Deixa eu ver. Começa do dia, deixa eu ver, do dia 1 para o dia 2 de novembro, ok? Então começa do dia 1 para o dia 2. Então de domingo para segunda. No caso, segunda às 3 da manhã. Ok? E se depois no YouTube ficar salvo, tá bom? Então já coloca aí na agenda de vocês. Anotaram? Do dia 1 para o dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro, às 3 da manhã. 3, segunda-feira. Dia 2, às 3 da matina. 21 dias. Só que lembrando que eu falei pra vocês que vou fazer de segunda a sexta, tá bom? De segunda a sexta, ok? Por quê? Vou fazer pelo YouTube, para não ter nenhum problema de cair a internet tudo lá na sede. Eu prefiro fazer aqui, tá bom? Aqui em casa, que eu sei que talvez não vai ter problema, em nome de Jesus.
Então se prepare aí, dia 2, segunda-feira, às 3 da manhã. Crescimento espiritual, 21 dias, ok? Então 3 da manhã, vai ser forte. Quem participou do anterior sabe do que eu estou falando. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos terminar aqui o estudo então. Dom do Espírito Santo e os seus dons. Dom da interpretação de línguas. Dom da interpretação de línguas. Tava pensando em fazer perto da meia-noite, mas vindo pra cá, pra casa, veio no coração de fazer. Pra falar a verdade, hoje de manhã, né? Começou pela manhã, eu estava ali refletindo sobre, e vindo pra cá, veio. Bora, então vamos fazer 3 horas, o Espírito Santo vai nos dirigir, amém? Crescimento espiritual. De segunda a sexta-feira, ok? Eu não vou fazer final de semana, porque final de semana eu fico na sede. Então eu não quero correr risco da internet cair, essas coisas, entendeu? Não quero correr esse risco. Então mais seguro ser de segunda a sexta-feira, ok? Aí o que acontece? Aí final de semana fica a direção de casa para vocês colocarem em prática, né, e revisar o estudo, as pregações. Deixa eu fazer uma oração por vocês, tá bom? Pai, muito obrigado. Hoje se encerra esse propósito do Espírito Santo e os seus dons. Eu te glorifico, meu Pai, porque o Senhor manteve um povo fiel, aqueles que estavam sedentos para aprender mais de Ti. Pai, também já abençoamos o novo propósito que se inicia em novembro. O crescimento espiritual, os dons do Espírito Santo fica por aqui, acaba no dia de hoje, mas as lives ficarão gravadas. E o crescimento espiritual, eu tenho certeza, meu Pai, vai impactar muita gente, como os 21 dias de jejum de Daniel também nos impactou. Pai, venha nos ajudar. Já te peço desde já que o Senhor me fortaleça. Que não seja eu. Sei que a carne vai gritar, mas o Senhor é maior. O Senhor é poderoso. O Senhor é um Deus glorioso. Então nós te agradecemos, Senhor Jesus. Eu abençoo esse propósito, eu te dou graças por esse propósito se encerrando no dia de hoje. Obrigado por todos que participaram, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. É isso aí. Quando eu falei dia 1 pro dia 2, é que é na madrugada do dia 2, ok? Então é na segunda-feira, coloca dia 2. Pronto, segunda-feira, 3 horas da manhã. Bora lá? Vamos iniciar aqui. O dom da interpretação de línguas, sempre baseado em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Ao estudarmos os dons do Espírito, chegamos ao fim da lista. Deixa eu arrumar aqui o pedestalzinho aqui, tá meio soltinho. Ao estudarmos os dons do Espírito, chegamos ao fim da lista. O dom da interpretação de línguas, tratamos primeiramente dos 3 dons de revelação. Ou seja, dos 3 dons que revelam algo, a palavra da sabedoria, do conhecimento e discernimento do Espírito. Depois estudamos os 3 dons que fazem algo. Ou seja, os 3 dons de poder, o dom da fé, as operações de milagres e os dons de cura. Agora terminaremos nosso estudo dos 3 dons de expressão verbal. Os inspiracionais, os que dizem algo, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. E aí, Kelly Moore, Deus te abençoe. Com frequência, constatamos diversos mal-entendidos a respeito dos dons do Espírito. Por essa razão, Paulo disse, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Onde está isso aí, pastor? 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, 1. Tá bom? Conforme falei antes, se Deus não queria que seu povo fosse ignorante nos dias da igreja primitiva, Ele certamente não deseja que o seu povo seja hoje.
Apenas disso, e apesar disso, é de estarrecer a falta de conhecimento que existe entre os cristãos no tocante às coisas espirituais. Muitas pessoas não acreditam que os dons do Espírito Santo se aplicam a nós hoje. Outras creem que somente alguns dons, mas todos eles. Se, porém, alguns são para nós hoje, logo todos eles são. Então, se um dom é para você no dia de hoje, se manifesta no dia de hoje, é sinal que todos também valem. E devem se manifestar desde que você cria, ok? Além disso, a Bíblia diz que o Espírito Santo dá esses dons a todo homem visando a um fim proveitoso. O Senhor deseja nosso proveito e os dons espirituais são um meio de recebermos isso. Na Bíblia, nunca li uma passagem afirmando que ele os tirou da igreja. Esses dons espirituais nos pertencem legitimamente hoje e a ignorância a respeito deles existe porque pessoas não compreendem aquilo que a palavra de Deus diz a respeito deles. Os 3 dons de expressão vocal, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, têm estreita associação entre si. De fato, conforme já falei, a Bíblia diz claramente que as línguas com a interpretação se igualam à profecia. Quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba a edificação. 1 Coríntios 14, 5. 1 Coríntios 14, 5, tá? Embora os dons espirituais possam ter estreita associação entre si, nós fazemos diferenciação entre eles e os alistamos separadamente, a fim de podermos defini-los e compreendê-los melhor. Para iniciarmos o nosso estudo do último dos 3 dons verbais inspiracionais, vejamos suas definições em primeiro lugar. A profecia é a expressão verbal sobrenatural de um idioma conhecido. A variedade de línguas é a expressão verbal sobrenatural em uma língua desconhecida. A interpretação de línguas é a demonstração sobrenatural mediante o espírito de uma expressão verbal em outras línguas. Além disso, não é uma tradução de línguas, é a interpretação de línguas. O dom da interpretação de línguas. O dom da interpretação de línguas é o menor de todos os dons do Espírito, porque depende de outro dom, a variedade de línguas, para operar. Somente se as línguas estiverem em operação, esse dom pode agir, ok? O propósito do dom da interpretação de línguas é tornar o dom de línguas compreensível aos ouvintes, de tal maneira que a totalidade da congregação, bem como aquele que pronunciou a expressão em outra língua, saiba o que foi falado e seja edificado. Paulo disse: quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Deus pode, porém, falar conosco de outra maneira na assembleia pública? Sim, ele pode e ele o faz. Temos outras mensagens públicas, dadas pelo Espírito de Deus, que não são a interpretação de línguas, são uma manifestação do dom da profecia. Por exemplo, salmos, hinos, cânticos espirituais também são dados pelo Espírito Santo, mediante o dom da profecia. Estudamos isso no capítulo 18. Ok? Galera, depois vocês podem pegar o estudo lá, vai ficar no YouTube. Fiquem tranquilos, tá bom? Porque se eu for ficar parando, vai ficar ruim aqui o estudo. Todos esses dons operam pela fé, mas é necessária a fé para operar por meio do dom da profecia, do que nas línguas ou na interpretação delas. Isso acontece porque aqueles que operam por meio do dom de línguas ou da interpretação de línguas têm, cada um,
outra pessoa de quem possa depender para completar a expressão verbal. Um pode se apoiar no outro. Aquele que tem o dom da profecia, no entanto, precisa ter fé suficiente, simplesmente para começar a transmitir aquilo que tem recebido. O dom da interpretação de línguas em nossa vida particular de oração. Na oração, em particular, é necessário que tudo o que falamos em outras línguas fique claro à nossa própria mente. Pois Paulo diz, porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Portanto, não é necessário que tudo quanto oro em línguas, quando estou a sós com Deus, seja compreensível a mim, nem interpretado, porque não estou falando comigo mesmo, mas sim com Deus. Aquilo que oro em línguas, o Senhor entende, isso basta. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Em algumas ocasiões, no entanto, Deus pode desejar que interpretemos nossas orações. Paulo sugere isso em 1 Coríntios 14, 13, onde ele diz, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a pessoa possa interpretar. Durante as nossas preces, orações individuais, se for da vontade do Espírito de Deus, saberemos o que estamos orando em línguas, e o Altíssimo nos dará a interpretação. Foi assim que comecei a interpretar em línguas pela primeira vez em minha vida particular de oração. Estava simplesmente orando em línguas quando, de repente, percebi que passara a orar em inglês. Uau! Minha língua natal. E dei-me conta de que estava interpretando aquilo a respeito que estava orando. Que forte, hein, pessoal? Que forte, muito forte mesmo. Deus sabe o que estamos dizendo em oração. Pois, quando oramos em outras línguas, falamos com Ele. Mas, às vezes, da vontade dele em nós. Também saibamos o conteúdo dessas orações em línguas. Por exemplo, certa vez, quando eu ainda era solteiro, estava orando no Espírito. Nem sequer estava pensando em me casar. Tinha orado durante 2 ou 3 horas no Espírito, quando, de repente, comecei a interpretar parte da minha oração. Naquele instante, estava consciente de que tinha falado com Deus a respeito da minha esposa. Muito embora, do ponto de vista natural, eu não pensara nem orava com o meu entendimento quando esse assunto apareceu. Naquela época, eu sequer me interessava em me casar. Que forte. Muito legal. Passei a orar em inglês, interpretando aquilo que tinha orado em línguas. Ao fazer assim, fiquei sabendo no espírito, mediante a interpretação de línguas, que eu me casaria e quem era a moça. Eita, fala Deus. Aí uma dica para você que quer casar, tá solteiro e tá solteira. Seja cheio do Espírito Santo para você interpretar de fato o que Deus tem para você nessa área. Embora só me tivesse encontrado com ela até então, 1 ou 2 vezes, também foi revelado a mim, por meio de interpretação, que teríamos 2 filhos, um menino e uma menina. É forte, hein? Depois de nos casarmos, e quando estávamos esperando nosso primeiro filho, disse a minha esposa, é menino. Só escolhemos o nome de menino. Não selecionamos nenhum nome de menina. Quando esperávamos o nosso segundo filho, falei, é menina. Foi assim que aprendera do Espírito Santo, antes mesmo de sermos namorados. Rapaz, que comunhão, hein? Forte, né? A gente tem que buscar dessa forma aí, pra Deus mostrar pra gente. Quando a gente for ter filho, se vai ser homem, se vai ser mulher. Ok. A gente só vai dar o nome só, filha. Tá dando a letra aqui já pra mulher. Daqui a pouco começa a falar em línguas aqui pra Deus mostrar.
Vamos, portanto, ver que há um lado particular do dom da interpretação de línguas, que é de suma importância para nós pessoalmente. Há também um lado público da manifestação desse dom, mas nem todos seremos usados dessa maneira. Isso somente ocorrerá segundo a vontade do Senhor. Lembrando que isso é direção de Deus, viu? Não é nada da nossa vontade, muito menos da nossa carne, ok? O dom de interpretação de línguas no ministério público. Em 1 Coríntios 14, 27, a Bíblia diz, 1 Coríntios 14, 27. A galera rachando o bico aí. Do quê? Do bebê? Eu falei, 1 Coríntios 14, 27. Vamos lá. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Ao ministrar publicamente em línguas em determinado culto, só 2 pessoas ou 3 no máximo devem falar, segundo Paulo ensina aqui. O significado desse trecho fica mais claro na nova versão internacional, que diz: se porém alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Alguns têm perguntado, isso se refere a 3 mensagens? Na realidade, não achamos a expressão mensagens em línguas, em parte alguma na Bíblia. Trata-se apenas de uma frase cristalizada que foi inventada para explicar esse versículo. Uma intitulação melhor seria a expressão verbal em línguas. No entanto, esse versículo específico está falando a respeito de pessoas, não necessariamente de mensagens ou expressão verbais. Se alguém falar, não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. Paulo não disse quantas pessoas deviam falar ou não. Simplesmente orientou que apenas 2 ou 3 pessoas, no máximo, manifestassem esse dom. Assim, o apóstolo deixa subentendido que não devem falar todas ao mesmo tempo, e também que a mesma pessoa pode falar mais de uma vez. Tendo por base esses textos bíblicos, minha sugestão a qualquer congregação é que, se 3 pessoas já falaram publicamente em línguas, uma quarta não deve fazer o mesmo. Se mais alguma coisa precisa ser dita, um daqueles que já falou deve dizê-la. Assim fica mantida a boa ordem, consistente com esse trecho das Escrituras, onde Paulo estabeleceu princípios da disciplina para as expressões verbais sobrenaturais na Assembleia Pública. Note que Paulo disse: e haja quem interprete. Não existe passagem nas Escrituras que proíba a ideia de uma pessoa poder falar em línguas e ainda interpretar as próprias palavras. De fato, quem se expressa publicamente em línguas pode interpretar aquela expressão verbal, embora possa haver mais do que uma pessoa presente que tenha a capacidade de interpretá-la. De acordo com 1 Coríntios 14, 13, aqueles que falam em outras línguas são ensinados a orar pedindo o dom da interpretação, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Muito legal, então você fala em línguas, peça a Deus para que você possa interpretá-lo, ok? O que Paulo quis dizer e diz nessa passagem é que a pessoa deve buscar o dom da interpretação, não necessariamente com o intuito de interpretar publicamente, mas sim a fim de interpretar suas próprias orações. Se o Senhor assim desejar, assim seria muito edificado espiritualmente. Depois, se Deus realmente quisesse usá-lo em público, estaria equipado para operar naquele âmbito também. Realmente, em 1 Coríntios 14, 27, quando Paulo disse, e que haja quem interprete, estava nos admoestando para não termos interpretações competitivas entre 2 ou 3 pessoas que tentam sobrepujar uma outra na interpretação de uma expressão verbal. Não há, portanto, nada
contrário à Bíblia. Se alguém se expressa em línguas e ele mesmo interpreta, não seria antibíblico. Quando alguém está falando em línguas, uma pessoa que tem sido frequentemente usada no dom da interpretação de línguas, deve imediatamente procurar sentir o mover do Espírito Santo, se ainda não estiver sintonizada com aquilo que o Espírito está fazendo durante o culto. Deve colocar-se à disposição e estar pronta para o Senhor usá-la na operação daquele dom. Já aconteceu de eu ter esperado por outra pessoa para interpretar e ela também está esperando por mim. Um de nós dois poderia ter interpretado a mensagem dada em línguas, mas a perdemos porque não estávamos perfeitamente sintonizados. Tem que estar sintonizados, viu? Com o Espírito Santo. Esperávamos um pelo outro. É claro que não receberemos coisas da parte de Deus sem sermos receptivos com Ele. Interessante, né? Você não recebe nada da parte de Deus se você não for receptivo com Ele. É por isso que, às vezes, não recebemos a interpretação de uma revelação divina. Se acontecer de ter pedido uma mensagem em línguas, dirija-me à pessoa que a trouxe. Por favor, repita aquela mensagem e eu interpretarei. Então, quando ela começa a falar, a unção vem sobre mim de novo, fico no Espírito novamente e o Senhor me dá a interpretação. O dom da interpretação não é da tradução. Ou seja, o dom da interpretação não dá tradução. Vamos ler aqui. Conforme já mencionamos, a interpretação de línguas não é uma tradução. Às vezes, alguém me pergunta por que uma pessoa fala longamente em línguas e um intérprete ocasionalmente dá a interpretação bastante breve. A razão disso é que a interpretação é simplesmente revelar sobrenaturalmente pelo Espírito de Deus o significado daquilo que foi dito em línguas. E ela talvez não requeira tantas palavras para declarar o que foi dito. Do mesmo modo, alguém poderá expressar-se brevemente em línguas, mas outro será prolixo da interpretação. A interpretação pode levar mais tempo a fim de revelar claramente o significado da mensagem. Podemos ver, portanto, porque esse dom é chamado de interpretação de línguas e não de tradução de línguas. Além disso, se a pessoa está interpretando as línguas, também é usada na profecia. Deve terminar a interpretação e passar a profecia. Faça assim com certa frequência. A maioria daqueles que estão alerta no Espírito e ao Espírito reconhece prontamente a diferença, porque no mesmo instante em que a profecia começa, é acompanhada por um pouco mais de autoridade, ou seja, as palavras assumem mais poder e maior unção. A profecia pode ter mais inspiração e as pessoas podem receber um grau maior da bênção. Mantendo boa ordem no uso público dos dons espirituais. Paulo dedica o capítulo 14 inteiro de 1 Coríntios aos dons da profecia, das línguas e da interpretação de línguas. No verso 33, ele declara: porque Deus não é Deus de confusão. Paulo quer dizer que no uso ou abuso da profecia das línguas e da sua interpretação, às vezes não há confusão. Já frequentei cultos em que vi o abuso desses dons, o que causou confusão para a congregação. Esses não eram os cultos promovidos por mim, porque neles usualmente procuro indicar algum erro e explicar-o diante da congregação, para ninguém voltar para casa confuso. Isso não quer dizer necessariamente que o diabo estava operando naqueles cultos. Significa que as pessoas podem confundir as coisas. Se aprendermos a permanecer no Espírito, a andar segundo a palavra, não operaremos com confusão esses dons. O Altíssimo não é o autor da desordem. Assim,
Vemos nesse capítulo declarações, tais como Deus não é Deus de confusão, e tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Sabemos que esses versículos se referem aos cultos públicos na igreja, porque está escrito, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e que haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Pessoa alguma estaria perturbando o culto se ficasse sentada falando quietamente com o Senhor em línguas. Na verdade, ela estaria edificando a si mesma. Então não precisa ficar falando em línguas para as pessoas ficarem te observando e etc. É para sua edificação, tá bom? Às vezes, só nos falta algum conselho prático a respeito dessas manifestações, a fim de nos ajudar a manter a ordem. Se assim procedermos, até mesmo os não salvos que vão ao culto, ou aqueles que desconhecem a operação desses dons, compreenderão e ficarão impressionados com a disciplina ali observada. O mais importante disso é que tudo não entristeceríamos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Efésios 4:30. Efésios 4:30 diz sobre isso, tá bom? Há situações em que o Espírito Santo tem se entristecido em alguns dos nossos cultos na igreja, seja porque ele desejava manifestar-se e não lhe foi permitido fazer isso, seja pela maneira de certas pessoas abusar dos dons do Espírito e trazerem confusão para os outros. Então o Espírito Santo não confunde ninguém, e muito menos as pessoas que têm o dom aí da interpretação de línguas também não será confundido, e muito menos vai confundir as pessoas, ok? E que seja tudo para edificação. Uma consideração final que quero ressaltar no tocante às línguas e a sua interpretação é o que Paulo escreveu. Seja tudo para a edificação. Quando o dom de línguas e a interpretação de línguas são manifestados pelo Espírito de Deus, e essa é uma das maneiras de julgar se realmente é do Espírito, a expressão verbal será edificante e inspiradora e uma bênção. É claro que, se nós mesmos estivermos em harmonia com o Espírito, não teremos condições de julgar. Certa vez, quando era pastor, nossa igreja participava, juntamente com várias outras igrejas, de um culto na região. Tinha estado muito ocupado durante todo aquele dia. Ficava na ativa o dia inteiro, quase sem a mínima oportunidade de orar. Foi quando entrei correndo em casa, troquei as roupas para o culto e fui, apressadamente, de carro até a reunião da igreja. Senti-me exausto ao finalmente chegar até ali, e deixei-me cair em um banco. Deus operou de modo maravilhoso naquele culto, mas não consegui acompanhar a bênção. Estava muito cansado. Entendia como certo o que ocorrera e que tinha sido uma bênção. Mas se fosse julgar a atuação do Espírito naquela noite, provavelmente teria dito: todos estavam fora da sintonia, menos eu. A verdade é que eu estava fora da sintonia com o Espírito Santo e com eles. Se, portanto, você estiver em desarmonia com o Espírito Santo, nem sempre será fácil julgar as coisas espirituais. Isso não significa que você está afastado, mas simplesmente que, em determinada ocasião, você não consegue acompanhar o movimento do Espírito Santo e a adoração. Todavia, as manifestações dos dons espirituais precisam ser julgadas. Afinal, nós as julgamos, façamos isso em público ou não, pois ou as aceitamos ou as rejeitamos. Contudo, nem sempre podemos aceitar o julgamento de qualquer pessoa, somente o julgamento daqueles que são sensíveis ao mover do Espírito Santo. É necessário que tomemos muito cuidado com a nossa maneira de considerar os dons do Espírito Santo ao caminharmos diante do Senhor. Precisamos manter a nossa receptividade para com o Espírito de Deus e a sua atuação ao andarmos com humildade
e de modo honroso e reverente diante dele. Sem dúvida, precisamos convidar o Espírito de Deus a operar entre nós, mas necessitamos reverenciar o Altíssimo e as coisas do seu Espírito e permitir que use a quem ele quer para manifestar-se em nosso meio, mediante os dons do Espírito Santo. Então, quando Deus se mover, estaremos prontos para receber a ele e a tudo quanto tiver para nos dar. Glória a Deus. É muito legal, hein, pessoal? E aqui acabou a apostila. Então, desses 3 últimos dons, esse aqui é o dom que eles dizem o mais fraco de todos, mas também o mais é muito importante, só que ele opera quando os outros estão em comunhão com ele. Aqui acabou a apostila. Olha, gente, a gente estudou tudo isso daqui. Nós estudamos tudo isso daqui. Eu quero agradecer a vocês que foram firmes aí até o fim. Lembrando que a gente depois vai terminar de finalizar de colocar os vídeos, né? As lives. E eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pessoal, então deixa eu reforçar que dia 2 de novembro, segunda-feira, de madrugada, às 3, anota aí na sua agenda, 3 da manhã, nós vamos iniciar o propósito, tá bom? Crescimento espiritual, 3 horas da manhã, serão 21 dias, ok? No YouTube, qual que é o canal, pastor? Reino Flix, ok? Tudo maiúsculo, tudo junto, Reino Flix. Caso você ainda não é inscrito no canal, tem um link aí na biografia do meu Instagram, você pode clicar. Lá tem um canal no Telegram, tem o canal do YouTube, ok? Então vai ser uma benção. Começando dia 2, 3 horas da manhã. E aí, bora? Você topa? Vai ser forte, hein? Você não pode perder. Então, na oportunidade, eu quero que você compartilhe com os amigos. Eu vou criar um card aí para estar anunciando, tudo bonitinho. E vai ser um privilégio. Vai ser um privilégio, tá bom? Que dia que vai postar a live no YouTube? Amanhã a galera vai postar. Tem 2 vídeos pendentes aqui, o de ontem e o de hoje. Nós vamos postar. E tem mais, se eu não me engano, 2 vídeos, 3 que eu vou ter que refazer porque caiu tudo aqui na internet quando eu tava na sede. E tentaram também derrubar a live. Mas Deus é bom em todo tempo. Então eu te convido, hein? 3 horas da manhã, dia 2. Bora? Você topa? Tá bom? Serão 21 dias, mas vai ser de segunda a sexta-feira, ok? De segunda a sexta-feira. Por quê, pastor? Porque para fazer lá na sede é um pouquinho ruim, porque a internet não é tão forte. Aqui eu sei que eu não vou correr esse risco em nome de Jesus. Então eu vou esperar por vocês. E amanhã, se preparem, vai ser muito forte. Night for Jesus especial, com a presença do pastor Jaime de Amorim Campos, com a presença da galera dos Imortais, Banda Night for Jesus, com o tema Pais e Filhos. Dá uma oportunidade de convidar seu pai, sua mãe. Vai ser uma honra poder estar ali com o homem de Deus e compartilhar de tudo aquilo que ele vai manifestar em nome de Jesus. O pessoal tá falando e o acampa dentro. Vai rolar, vai rolar. Fiquem tranquilos em nome de Jesus. Então, pessoal, vai ser muito forte. Muito forte. E eu espero por vocês aí em nome de Jesus. Ok? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós vamos iniciar esse propósito. Eu tenho a certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração. Só deixa eu ver um negócio aqui. Peraí. Verdade. A galera lembrou de um negócio aqui. Tá bom. Vamos manter aí o dia 2. Dia 2 de novembro, às 3 da manhã. Anota aí, ó. 3 da manhã. 3 da manhã. Tá bom? Vou fazer uma oração por vocês. Obrigado por esse período que nós tivemos juntos. Daí foi uma bênção. Para mim foi muito edificante. Eu creio que para você também. Depois que necessário, sempre reforce lá, vai lá no canal, acompanhe o vídeo novamente, estude mais uma vez e seja abençoado em nome de Jesus, tá bom? E amanhã eu espero por vocês aqui na sede São João 791 na República, tá bom? A partir das 8 da noite vai ser muito especial, você não pode ficar
de fora. Vamos dar essa honra para o nosso pastor, vamos recebê-lo com carinho, com amor. Ele é um homem de Deus, experiente, tem muito para nos ensinar e eu quero que de verdade você venha estar conosco em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deixa eu fazer uma oração por você. Senhor, muito obrigado. Senhor Jesus, passou tão rápido, mas eu creio, Jesus, que o mais importante foi o que o Senhor derramou sobre nós. Eu abençoo essa galera, abençoa todos os pedidos de oração, abençoa, meu Pai, essa juventude, pedindo que o Senhor possa fortalecer a cada um deles, que o Senhor possa verdadeiramente derramar da Tua glória, da Tua majestade. Senhor Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor habitou nessas lives, o Senhor nos ensinou a crescer contigo, e eu oro, meu Deus, para que todos aprendam mais. No dia a dia o Senhor vai nos ensinar muito mais. Pai, já prepara o nosso coração, porque dia 2 iniciaremos, meu Pai, o propósito, o crescimento espiritual no canal do YouTube. 3 horas da manhã, meu Pai, 21 dias, onde eu tenho a certeza que o mover da Tua glória vai acontecer. Senhor Espírito Santo, muito obrigado. Te glorifico, meu Pai, te exalto, te louvo por tudo que Tu és. O Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é rei. O Senhor é majestoso, glorioso e bondoso. Pai, abraça este povo, abraça essa geração, Jesus. Meu Pai, que verdadeiramente eles possam ser cheios da Tua glória, da Tua majestade, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, hein? Olha, que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. Você que está muito longe, pastor, eu não consigo, eu sou de outro estado, sou de cidade muito longe mesmo, eu queria estar aí, mas por onde que eu posso acompanhar? Pelo Facebook, tá bom? A página é Night for This, só isso você vai lá no Facebook e vai dar certo em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que me parabenizaram. Ainda tem muita mensagem para responder, só Deus na causa. Mas estou reclamando não, estou muito feliz mesmo, porque eu percebi o carinho, tá bom? O maior presente é vocês na minha vida e Deus abençoe vocês, tá bom? Então, dia 2 lá no YouTube, ok? E conforme eu for compartilhando os cards, provavelmente eu vou mandar vídeo, imagens lá no canal do Telegram. Se você não está inscrito no canal do Telegram, vai na link aí na biografia do Instagram, você entra lá e vai estar por dentro de tudo que está acontecendo, ok? Olha, galera, beijo no coração, fiquem na paz, obrigado de verdade por essa oportunidade, uma honra estar com vocês em nome de Jesus. E até dia 2. Detalhe, até amanhã e depois dia 2 juntos em nome de Jesus, tá bom? Fique com Jesus, beijo no coração, muito obrigado a todos em nome do Senhor. Se cuidem. Tchau, galera.